começar agradecendo, né, que todo mundo agradecer, a professora Daniela Costa, o professor Gustavo Peixoto, de estar aqui hoje e contribuindo com a gente. A gente já deu um preâmbulo do contexto da produção do artigo, de vocês, do trabalho que vocês vão apresentar. Né? E Niusha Drago, né, que não está aqui. Niusha Drago, sem dúvida. Está aqui entre nós. Também comentamos. É uma honra, um prazer enorme contar com a ajuda de vocês aqui hoje, com a apresentação. Enfim, então, fiquem à vontade. Então, o convite nos pegou de surpresa no final do ano passado, na metade do ano, né? E o convite era esse, contar a história do Rio de Janeiro, né? E uma história que já foi contada tantas vezes. E o convite, a princípio, né, feito pela coordenação do Arquisur, né, do ateliê. E a gente ficou nessa dúvida, né, como contar essa história. Claro que é um recorte dessa história e, enfim, é uma cidade com mais de 4 séculos, né? Aí acho que pode passar, Eliana, por favor. Bom, então, eu sou a professora Daniela Costa, né, do DPUR, a professora Niusha Drago também participou, né, intensamente da escrita, né, foi um artigo, né, escrito a 6 mãos e é muito interessante, né, como eu estava dizendo antes, convidaram logo, botaram no meio dessa equipe de cariocas uma brasiliense para falar sobre o Rio de Janeiro. Eu estava justo falando para os alunos ontem de História 1 que eles não tivessem medo da cidade, né? Porque nós somos urbanistas, né? Arquitetos urbanistas, então a cidade é uma coisa que não pode assustar a gente. O que aconteceu comigo, né? Há anos atrás, não vou dizer quantos, quando eu me mudei para cá, vindo de uma cidade, né? Que é praticamente um outro planeta, e me deparei com o Rio de Janeiro. Muitas coisas me impressionaram, né? A natureza foi uma das coisas que me impressionou muitíssimo. E aí, né, como eu sou Daniela Costa, né, brasiliense, fui recorrer ao pai da minha cidade, Lúcio Costa, né, nessa frase que ele diz quando ele está, na verdade, ele inicia o plano piloto para a Barra da Tijuca, olhando um pouco para a história do Rio de Janeiro. E ele faz isso, né, de uma forma genial. E em poucos parágrafos, né, ele fala dessa natureza exuberante e a partir do olhar da natureza e da história ele começa um outro capítulo da história. A gente não vai chegar nesse capítulo, né, mas era uma coisa que sempre me impressionou, essa epígrafe dele, né? Primeiro era só a paisagem, estranha e bela paisagem, marcada por 3 penhascos inconfundíveis do mar, e é justamente essa vista, né, que a gente tem nessa foto que eu fiz de Niterói. Do mar a Pedra da Gávea, na Barra o Pão de Açúcar, o Corcovado na Enseada. Foi nesse cenário paradisíaco que surgiram de repente das ondas os primeiros cariocas. E acho que pode passar, por favor. A gente vai tentar não se alongar muito, né? Então é um recorte do recorte que a gente fez. E a ideia do nome, né, do gentílico da cidade, foi um pouco o que deu a dica de como seguir, né? A gente está vindo, né, de um processo que a gente está vendo uma série de dados da nossa cidade, né? E as primeiras fotos que a última apresentação mostrou, né? Uma das nossas tutoras estava comentando quantas camadas de história tem o Rio de Janeiro, né? Então, quando você olha aquela foto da região portuária da cidade, você tem uma série de camadas, né? Então, essa cidade escrita, né, que a Raquel Ronick fala sempre, né, de que você consegue ler a história da cidade através de todas essas camadas. Então, o gentílico da cidade foi um pouco o que foi dando essa pista, né? E o gentílico, né, então a forma como se chamam as pessoas que aqui nasceram, né, tem muito a ver. A gente começou a fazer uma série de conexões, né, com a água, né, do Rio da Carioca, e isso tem muito a ver com o recorte que a gente decidiu fazer. Então a gente vai contar a história do Rio de Janeiro através
desse lugar que não é geograficamente aonde a cidade se inicia, mas é uma espécie, né, de recorte onde você consegue ver muitas ações que foram feitas, né, pela cidade como um todo, exemplificadas no Largo da Carioca. Pode passar. Bom, então, do Tupi, né, assim, a historiografia, né, fala sempre de como surgiu esse nome. Como a foz do rio, né, dava na praia do Flamengo, né, quem foram os alunos aqui de História 1 vão se lembrar desses mapas, né, então você tinha, né, 2 pontos de coleta de água e o Vivaldo Coraci fala que o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade com sede, apesar de uma cidade com muitas áreas alagadas e lagoas, né, o acesso à água potável sempre foi uma questão, continua sendo, como a gente viu, né, em alguns lugares. E o rio, né, ele ganha esse nome. Como é que nasce esse nome? Então, a historiografia tradicionalmente fala, né, vem do Tupi, a casa do branco ou a casa do português. E o Vivaldo Coraci ainda dá algumas outras opções, né, como a referência que se faziam a esses peixes cascudos, né, então eram em abundância, então a carioca talvez fosse o nome com o qual se designariam esses peixes. Ou então, uma outra versão um pouco mais recente é de como o Rio de Janeiro era povoado, né? E a gente vai ver um mapa que mostra um pouco de quem já estava aqui. Então, Carioca era o nome dessa aldeia, né, ou dessa taba mais conhecida. Então, a gente tinha uma média de 80 tabas indígenas que já estavam aqui. A mais povoada era a Carioca, relatada também por outros viajantes. Peraí. O que é, Gustavo? O nome da cidade é Rio. Isso. Os habitantes da cidade foram batizados Casa. O rio não era um rio bem de verdade, mas a casa deu o nome a um rio. Vamos entender isso, né? Porque Vai, ajuda a gente a entender. em 1502, Gaspar de Lemos, um navegador, um comandante português, descobriu, navegando pela orla sul do Novo Mundo, a entrada de um rio. Aí tem outra etimologia complicada, porque fala-se em português até hoje, mas em português antigo se falava de ria como uma baía profunda, uma baía de mar, uma espécie de fiord. E talvez eles não fossem tão ignorantes como a gente imagina, mas tenham chamado de ria, virou rio, e desde sempre a Baía de Guanabara foi chamada como rio. Como fosse o dia 1º de janeiro, virou Rio de Janeiro. Bom, até aí. Mas ele esqueceu disso, isso era 1502, e até 1555, aparentemente a cidade continuou de vez em quando visitada por um navio esquisito, mas os indígenas, os cariocas, talvez, os que aqui já viviam, continuaram em paz, nem tanto, em guerra, como sempre, em guerra entre eles, e sobretudo entre os tamoios e os temiminó. Tamoios vieram lá do Espírito Santo e expulsaram os temiminó daqui. Até 1555, quando chegou aqui os primeiros europeus resolveram se estabelecer aqui, na realidade eram franceses, protestantes, chamavam-se esses protestantes huguenotes ou huguenots, comandados por um católico, e vindos a mando do comandante, do general, enfim, ministro Coligny, que era protestante, para tentar fazer uma França protestante no Rio de Janeiro, em vez da França em guerra de religião. Então, Villegagnon, que era essa pessoa que dá nome à ilha de Villegagnon, se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro e fez uma coisa chamada França Antártica.
e isso despertou antenas, orelhas portuguesas, e eles mandaram um corpo de tropa. Mendes Sá mandou um corpo de tropa para o Rio de Janeiro, e que era governador geral, estava na Bahia, veio para o Rio, e aqui ele estabeleceu essa coisa. Bom, onde que ele faz isso? O que o Estácio de Sá, o parente dele, primeiro prefeito português do Rio de Janeiro, o quase futuro fundador da cidade, o que ele faz? Ele constrói uma pequena fortaleza, a Casa do Branco, na Praia do Flamengo, na antiga Praia do Flamengo. Hoje aquele lugar não existe muito mais, e ali tinha a foz de um pequeno riacho de água doce. Na cidade com sede, naturalmente eles bebiam água daquele rio, e a foz do rio passou a se chamar Foz. O rio desemboca perto da casa do português, ou da Casa do Branco, o carioca, deu o nome, essa certamente deu o nome ao Rio da Carioca, que não sabia de onde vinha, e que só muito tempo depois foi ser descoberto como fundado lá, nascendo lá no Silvestre, no alto do maciço do Corcovado, no maciço da Tijuca e do Corcovado. Bom, aí em 1565, expulsos os franceses, com os portugueses e franceses em briga com armas e braços e mortes de indígenas dos dois lados, uma segunda cidade foi fundada em 1565, que é normalmente a que a gente reconhece como a historiografia, o Coaraci, enfim, os historiadores reconhecem como a fundação da cidade em 1565, ignorando há 10 anos antes a fundação da França Antártica e ignorando, enfim, 500 anos de presença humana na cidade. Ou seja, o antropoceno já estava por aqui quando a cidade foi fundada. E essa cidade permaneceu durante um ano no lugar onde ela foi fundada, e depois ela foi refundada pelo próprio Estácio de Sá, no alto do chamado Morro do Castelo, onde tinha a antiga catedral, e que até ser demolido, desmontado, continua uma história de apagamentos e de construções. Foi uma espécie de lugar principal da cidade, né? A acrópole da cidade, murada, parcialmente murada, junto com 3 outras montanhas, São Bento, Santo Antônio e Conceição e Santo Antônio. Dessas 4, uma completamente arrasada, Santo Antônio praticamente toda arrasada, e as 2 pequenas que permaneceram um pouco por acaso. Uma era muito pequenininha, que é São Bento, e Conceição, porque, enfim, por outras histórias. Então, no pé dessa Santo Antônio, tem o Largo da Carioca, que até agora não tinha entrado em cena. Mas por que o Largo da Carioca é Largo da Carioca? Porque tem a fonte da Carioca. Aqui do alto de Santo Antônio de Noveda, aqui está o convento de Santo Antônio, mas é uma coisa mais ou menos por aqui que fica o Largo da Carioca, porque ao longo do tempo a água de que a cidade tinha muita sede foi encanada na nascente, ou no lugar onde até hoje existe um pequeno reservatório do Rio Carioca. Se construiu durante mais de 100 anos uma longa e serpenteante aqueduto no meio da floresta da Tijuca, e que hoje enfim, basicamente essa curva de nível, um pouco caimento constante, a Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, a rua principal de Santa Teresa, que termina nos Arcos da Carioca, ou seja, no aqueduto em cima do mangue enfim, ali onde hoje é o passeio público, era um mangue, para chegar no alto de Santo Antônio, para vir de Santa Teresa para Santo Antônio, e de Santo Antônio
atravessando os caminhos do convento de Santo Antônio, que está lá até hoje, e chegava numa bica no largo das águas da Carioca. Ou seja, a Carioca, essa etimologia e essa nomenclatura é complicada. Passando pelo convento de Santo Antônio, ele chegava no chafariz, que teve várias configurações ao longo do tempo, e dessas configurações, só para vocês terem uma ideia, em 1602, Martim Correia de Sá começou a construção do aqueduto, são 6,6 km no meio da floresta e terminando numa obra de engenharia gigantesca que só ficou pronta em 1723. Então, entre 1602 e 1723, foi o tempo que levou para as águas da nascente da Carioca. Já não havia mais a casa, a Carioca, seja lá o que for, de português ou de branco. O Mendes Sá já tinha sido flechado e, em função disso, ele depois veio a falecer, perto da casa, no Flamengo. E os arcos já estavam construídos, com tudo isso, com esse nome estranho de Carioca, que é o nome, enfim, da antiga casa. Sem querer abusar da coisa, passando pelo convento, as águas vinham de fato, pareciam que estavam nascendo de dentro do convento. Passavam por Santo Antônio, enfim, que é o santo mais popular até hoje do Brasil. Mas naquele momento em que as desigualdades eram resolvidas na base da acumulação de diferenças e não na radicalização das diferenças, aquilo pode ser interpretado como as águas que acabaram, de fato, batizando o Rio de Janeiro naquele lugar de reunião democrática no sentido mais abusivo da palavra, de gente que convivia pelo bem ou pelo mal para pegar a sua água, para beber água um pouquinho naquele convento, naquele nascente que foi permanentemente sendo ampliada e modificada. Bom, os arcos velhos, ou os arcos da Carioca, ou os arcos da Lapa, como a gente diz hoje, hoje em dia passa um bonde em cima, embora tenha um cano que esteja ainda lá, mas não tem para onde ir, porque arrasada a metade do morro da Carioca, não tem, do morro de Santo Antônio, a possibilidade de ter uma nascente de água de uma fonte de água, ou seja, um chafariz, não faz mais sentido hoje em dia. E aí, diante dessa coisa, para terminar um pouco essa primeira confusão e não esclarecimento, eu me lembro de uma ladainha que diz assim, uma antífona da liturgia batismal, já que a gente está falando em batizar pessoas: eu vi a água fluindo do lado do templo, do lado direito do templo, aleluia. E todos aqueles a quem essa água vinha eram salvos e deviam dizer aleluia, aleluia. Então, essa ideia do batizar de Carioca nesse conjunto de fatores pode ser um pouco abusivo, mas daquilo que resultou. Nessa coisa da relação entre religião e água nessa primeira origem da cidade. E daí, esse lugar que a gente escolheu como ponto de partida, que tem várias vistas ao longo do caminho, a gente imaginou que a gente ia começar fazendo uma apresentação, no final eu talvez diga por quê, que surgiu essa ideia, olhando do alto do edifício Avenida Central, que é o primeiro edifício de estrutura metálica
do Rio de Janeiro, primeiro edifício alto de estrutura metálica no Rio de Janeiro, a gente chegasse lá no 23º andar daquele edifício alto e olhasse por uma das janelas do final do corredor para baixo, a gente veria o Largo da Carioca, sem a fonte, mas com o convento, esse agora visto do alto, porque a tecnologia permite que a gente chegue no 13º andar com muita rapidez, e de lá de cima a gente veria esse convento que, ao longo do tempo, depois que Dom João VI veio para o Brasil e estabeleceu o reinado dele aqui, ele é um frequentador do convento de Santo Antônio. Tem um filho dele mais velho que nasceu no Rio de Janeiro, morreu criança, está enterrado ali. Tem uma relação da cidade, já antes de Dom João chegar aqui, com Santo Antônio. Teve um governador que resolveu transformar Santo Antônio, a estátua de Santo Antônio que fica em cima olhando lá de cima para a cidade, foi feita tenente do exército. Depois Dom João VI promoveu o Santo Antônio a capitão do exército. E ele virou depois major do exército, e com isso ele ganhava, em nome dele, os irmãos do convento de Santo Antônio ganhavam o soldo correspondente para que ele protegesse a cidade, para que ele matasse a sede da cidade, para que ele garantisse uma relação um pouco corrupta, talvez, entre Estado e o santo, que, coitado, era só uma estátua, não estava ali para dizer que não era isso. Mas no convento existem guardados os diversos uniformes com que a escultura foi vestida ao longo do tempo. Também uma coisa interessante, porque ali está o cemitério dos que não tinham onde ser enterrados, onde não tinham onde cair mortos, porque não faziam parte de nenhuma confraria, de nenhuma irmandade, não eram ricos e, enfim, não tendo onde morar, onde cair duros, cair mortos, eram enterrados pelos frades, no meio de enfim, usavam de uma certa maneira, entre outras coisas, o dinheiro que eles recebiam, entre outros, esse soldo de Santo Antônio, que perdurou até o final do Império, pouco antes do final do Império, a ideia de uma patente militar para Santo Antônio, aquela escultura que está lá até hoje, sem uniforme. Aí você pode, daí, talvez... Posso? Professor Gustavo Rocha Peixoto, para os que não conhecem, ele disse que não era para apresentar, é que eu não resisto. Eliane, você pode voltar só uma? Isso. Então, enfim, a partir desse gentílico e do Largo da Carioca, a gente começa a ver um pouco, em especial, a relação da cidade com a natureza, né? Então, essa cidade que vai se desenvolvendo entre esses quatro morros, né? Então, se fosse fazer um quiz aqui para os alunos de História 1, né? Perguntar que morros são esses, vocês, pelo amor de Deus, né? Mas eu não vou perguntar não, porque tá gravado. Aqui a gente tem o Morro do Castelo, né? E aí a gente começa a ver também como a geografia vai estabelecendo as primeiras conexões. Então a cidade cresce nesse eixo norte e sul, né? O Morro do Castelo, o São Bento, que o Gustavo estava falando. Então a gente está falando aqui de 1610, mais ou menos, né? Então a primeira, né, ocupação da cidade, da segunda fundação, acontece aqui. E aqui a gente está falando do Morro de Santo Antônio, o Largo da Carioca vai estar um pouco por aqui, né? E é muito interessante que a gente vê que é uma área de alagado, né? Então aqui está a Lagoa de Santo Antônio, um pouco mais para frente estava a Lagoa do Boqueirão. E a primeira coisa que os habitantes, por exemplo, do Morro do Santo Antônio, quando os franciscanos começam a ocupar esse morro em 1606, mais ou menos, a primeira coisa que eles fazem é drenar as águas, né? Então, um pedido para abertura de ruas, né, de novas ruas que vão surgir e conectar o morro à praia, e começam então a drenagem. Então, essa luta, né, do homem contra a natureza da cidade, né, a natureza encontrada aqui, já é uma tradição, uma herança que a gente traz desde muito cedo, né? Então, a gente está vendo um pouco aqui da ocupação do São Bento, né, em dois momentos. Acho que a gente pode passar. Então, o Morro da Conceição e o Morro de Santo Antônio, aqui a gente tem uma vista
feita, né, a partir da casa, né, foi a antiga casa do bispo, depois a Fortaleza da Conceição, o São Bento um pouco mais estabelecido, e a gente começa a ver como a cidade começa a nascer, né, primeiro dessas conexões entre os eixos importantes e depois outras vias vão acontecendo aqui. Então a gente está falando um pouco mais, né, avançado no tempo, 1644. Uma coisa importante, né, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar do Imagine Real, mas é uma fonte gráfica super importante, então por isso a gente também gosta de usar esses mapas, para que vocês lembrem, né, dessas fontes que tem não só essa evolução urbana do Rio de Janeiro, vocês conseguem ver isso, né, de uma forma muito didática, mas também vão dando acesso a imagens que vão ilustrando, então é uma ótima referência. E aí a gente já vê num outro momento a cidade mais estabelecida, né, o eixo norte-sul bastante estabelecido, né, a gente está falando do Morro de Santo Antônio, né, mais ou menos por aqui, e o Largo da Carioca aqui. Então, em 1820, a gente tem a cidade que começa a expandir, né, nesse eixo leste-oeste. E é muito interessante, porque até o século XIX, né, o Campo de Santana era o limite da cidade, praticamente. E isso depois a gente vai vendo, né, que por conta dessa necessidade de expansão, falta de lugar para morar, e também essa é a justificativa, né, para as grandes mudanças urbanas que a gente começa a ver no final do século XVIII, começo do XIX, aliás, no final do XIX, começo do XX. Então, a própria geografia da cidade começa a interferir na expansão, né? Então a gente que já estava acostumado a drenar lagoas, né, aterrar alagadiços, né, mangues, então demolir o morro é uma questão só de tecnologia, né? Então isso acaba sendo feito. Então a gente vê aqui um pouco, consegue fazer essa comparação, né, do que era o Rio de Janeiro, né, 1573, com o Morro do Castelo começando a ser ocupado, com a Fortaleza, depois a Escola dos Jesuítas, a Sé da cidade e uma vista aqui de mais ou menos 2020. Então a gente consegue ver, a Eliana pode passar essa linha, né, da costa da cidade, como isso foi alterado e como a gente avançou, né? Então a cidade, né, faz isso, né? É uma herança que a gente traz conosco, né? Essa luta. Então, drena-se a lagoa, a cidade ganha um largo, desmonta-se o morro. Então, a gente está vendo aqui em 2020, o Morro do Castelo já não existe mais, né? O Morro de Santo Antônio, o que sobrou foi apenas a parte onde está o convento. E Gustavo, me interrompe quando você quiser, e vocês também, se quiserem. Eu não gosto de falar sozinho, se vocês quiserem. Não, mas tem a Ilha de Vila-Ganhon, né, onde a cidade de fato foi fundada, lá em cima, que também foi toda retificada. Fundação, né? Então a gente tem aqui, né, o sombreamento, e a gente consegue ver como esse pequeno trecho da cidade, né, a parte mais antiga da cidade, vai guardando essas modificações e a forma como a gente aprendeu a fazer cidades, e a gente consegue ver uma pequena amostra disso nesse trecho, né? Então por isso a gente escolheu esse trecho para contar a história da cidade. Então é um laboratório de domesticação da natureza, né? E a gente vai ver isso se repetindo constantemente na história da cidade. Acho que a gente pode passar E aí eu acho essa declaração aqui sensacional do Paulo Venâncio. Não há quem deteste mais a natureza do que o brasileiro, apesar dessa cidade, né? E a coisa que as pessoas mais se espantam, né, quando vem ao Rio de Janeiro é a natureza, a exuberância da natureza, né? E ele diz: não há quem deteste mais a natureza do que o brasileiro. O progresso concedeu aos brasileiros um instrumento moderno ao seu ódio pela natureza. O cimento, e por extensão o concreto. Não há quem ame mais o concreto do que nós. O primeiro ato de posse e implantação da residência urbana era cimentar todo o terreno. A professora de PP fica com assim. Sem deixar uma só nesga de terra visível. E se vocês pensam nessa declaração, é um pouco o que a gente está fazendo, né, há 4 séculos. Exato. Ai, tá, tem mangue aqui? Vamos drenar, né? Acabar com essa lagoa, os miasmas, né? Tem toda essa relação, né, da salubridade urbana, como se isso fosse uma causa da natureza, né? A cidade insalubre
é uma coisa causada pela natureza e não pela forma como nós nos apropriamos do tecido natural, né, da cidade. E aí a gente tem, então, uma vista tomada de Santa Teresa, em que a gente consegue ver, né, a gente nem vê o Largo da Carioca, aqui o convento de Santo Antônio, mas a gente está vendo, né, então é daqui que a água chegava até o largo. Então a gente está vendo aqui a passado, né, que não se lembrasse desse passado, do passado colonial. Então a primeira coisa é: vamos alargar as vias, né? A mesma coisa que o Haussmann estava fazendo em Paris, a gente estava fazendo aqui, Recife estava fazendo a mesma coisa, outras cidades, né, estavam fazendo a mesma coisa, e a gente vai se modernizando e nos tornando mais parecidos com o outro e cortando com a nossa raiz. Então, essas são imagens, né, da abertura, né, da abertura da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, e o Largo da Carioca no início do século XX, né, com esses edifícios ecléticos. Aqui seriam construídos edifícios ecléticos, né, e para isso se faz um concurso de fachadas, né, não de projeto, mas só da fachada, um pouco para a gente ver, né, como era uma ideia mesmo de qualificar a aparência, era o embelezamento urbano, né, então se fala isso, a gente usa muito esse termo para falar dessa época, né, as grandes intervenções para o embelezamento urbano. Então, e hoje vocês viram, né, como é complexo. Enquanto as meninas estavam apresentando, eu pensava, meu Deus, como pensar essa cidade é complexo, né, porque tem muitas questões que estão ali envolvidas. E hoje, enquanto arquitetos e urbanistas, a gente já não pode pensar só na superfície, né, vocês precisam ir muito mais a fundo. Esse é o Largo da Carioca como a gente conhece hoje, né, a Rio Branco, com esses edifícios absolutamente sombreados. Então, a qualidade também, né, dos ambientes internos dos edifícios, a gente pode perguntar um pouco, né, acho que se vocês já foram a um edifício aqui, né, como esses edifícios comportam pessoas durante todo o dia que vão lá trabalhar. Mas é muito interessante como o Largo da Carioca, apesar de não ser o centro da cidade geograficamente, nem o ponto mais antigo da cidade, acaba se tornando o centro, porque é ele, né, já na foto que a gente viu no início do século XX, a gente vai ver uma outra, era esse lugar também que comportava, né, era um ponto de chegada das pessoas, né? Então, hoje, né, o metrô da Carioca é responsável, né, por entregar para a cidade todos os dias, né, milhares de pessoas que vão ao centro da cidade trabalhar, e isso já é uma tradição, né, porque a curva do bonde se fazia ali, a estação central de bondes, o tabuleiro da Baiana, né, o nome da estação de bonde, e o tabuleiro da Baiana tem a ver com uma forma de ocupação específica que a gente vai ver no slide um pouco mais para frente. Acho que a gente pode ir avançando. Então, a gente está falando desse tipo de intervenção, né? Então, final do século XIX, começo do século XX. Esse é um mapa de melhoramento da cidade, né? Vocês estão enxergando, mas em vermelho mais clarinho. São todas as vias que foram abertas, né, pelo prefeito Pereira Passos, e em vermelho a gente está marcando, né, o tecido histórico da cidade, né? O Largo da Carioca está bem aqui, então o Castelo está aqui, aliás, o Largo da Carioca está aqui, né? O Castelo, Santo Antônio, a Conceição e o São Bento. O Castelo ainda está aqui, né? Mas em 1920 ele começa a ser desmontado. Então, essa abertura da Avenida Central já morde, né, um pouco a franja do morro, e que depois, com a justificativa de expansão da cidade, né, as comemorações da independência, exposição de 22, todo esse espaço vai ser planificado, arrasado, planificado para que a cidade pudesse se expandir nesse eixo um pouco mais antigo, e a gente vê, né, que a cidade também já está expandindo para o outro eixo. Só um comentário, uma mania moderna, uma das manias modernas que está muito bem marcada aqui é a da retificação. Quer dizer, então o Morro do Castelo é transformado num plano, parte do Morro de Santo Antônio é planificada, a linha reta substitui as curvas sinuosas da primeira ocupação, a orla é transformada numa linha reta dos dois lados, primeiro uma, depois outra, no meio do caminho a ilha de Vila-Gagnon e a ilha Fiscal. Quer dizer, essa série de coisas tem uma marca um pouco formal, que é a marca da linha reta que combate a natureza, que combate a forma desordenada da primeira ocupação. Sempre essas
combate à natureza, combate à linha desordenada, tudo isso entre aspas, entendido como no contexto do que a Dani está falando, né? Um desprezo pelo que vem antes, né? A história da cidade, o apagamento do que veio anteriormente e a vontade de fazer uma coisa que vai em oposição ao que a natureza, as pestes, os miasmas, os insetos, as cobras, os animais perniciosos e todas essas coisas. Mas a gente é super. E é muito interessante quando a gente olha, né, o tecido antigo da cidade, vê, né, essa lógica um pouco mais orgânica e a abertura nessas retificações que vão sendo entendidas como modernidades. Então, né, o Morro do Castelo, aqui tem uma imagem, né, desse morro sendo demolido em 22, né, leva um tempo, a exposição de 22 começa e esse morro ainda está sendo demolido, né? Então, essa é uma das primeiras vítimas, né? Então, arrasado para acabar com essa noção de que o Rio de Janeiro era sinônimo de febre amarela, condições anti-higiênicas, né? Então, ele não foi o primeiro, né, nem a última vítima, né? Outros morros depois, né, antes dele, o Morro do Senado já tinha sido também arrasado, era um morro de menor estatura. E aí o Morro do Castelo, que era esse grande símbolo, né, assim, tinha uma presença na cidade. E aí eu acho muito interessante, né, porque como eu não sou do Rio, o dia que eu encontrei, né, onde é que estava o monumento de fundação da cidade, eu fiquei assim, o que esse negócio está fazendo aqui? Vocês sabem onde é que está o monumento de fundação da cidade? Em Capuchinho. Está na Tijuca, na Igreja dos Capuchinhos, né, que são os herdeiros da igreja aqui, uma das igrejas do Morro do Castelo, né? Então, o marco de fundação da cidade, né? Ou seja, a história de fundação da cidade é desprezada, né? O morro é arrasado, se perde um monte de história, não só arquitetônica, mas a gente está falando da vida de muitas pessoas. E aí o professor Neylor tem uma pesquisa muito interessante, né? E antes dele o Segre, professor Roberto Segre, que foi professor dessa casa, muito importante, que tem uma pesquisa também, né, sobre essa região. Então, as pessoas saíram daqui, não foram indenizadas, não tinham para onde ir, vocês imaginam, né? Se eu não me engano, o Neylor fala mais ou menos 4.000 pessoas moravam aqui ainda, né, quando o morro é desmontado. Mas era uma pessoa meio pobre, né? Aí, né? Poxa, então... Eles parece que estendiam roupa na frente da paisagem da cidade. É muito interessante esse questionamento, porque você estava criando uma nova imagem da cidade. Aí você virava uma esquina e tinha as roupas estendidas ali, então isso não ornava com o resto da cidade. Então, uma ação foi tomada, né, para que a cidade pudesse toda se encaixar, né, e aí foi retificada para que ela se encaixasse nessa imagem desse Brasil ou do Rio de Janeiro, né, compatível com a ideia das pessoas que estavam à frente dessas ações. Então, os rastros das cidades foram apagados, né, e o Largo da Carioca, nesse sentido, é muito interessante, porque também guarda um apagamento, né, que é a primeira favela da cidade. Então, a gente tem, né, essa relação e aí a gente gosta muito de usar esse termo, né, cunhado pelo Alfred Agache. Então, quando o Agache faz o plano Agache, ele é uma das primeiras pessoas a reconhecer a existência do que ele chama de povoados rústicos, né? Então, aqui a gente está vendo uma imagem da favela do Morro de Santo Antônio, né? Imagens que foram tiradas também da Brasiliana Fotográfica, outra boa referência para vocês que vão trabalhar com mídias, né? Então, tem imagens que são super interessantes ali, de acervos diferentes, então recomendo. Então ele fala desses pequenos povoados rústicos que vão ocupando as encostas, porque imaginem, né, o preço de morar numa cidade que tem um espaço limitado. E aí não existia uma outra solução para as pessoas do que improvisar. Começavam a subir as encostas e é uma coisa que hoje marca ainda a forma de morar dessa cidade, né? Esse artigo, né, esse convite nasce por conta da nossa experiência em História 1, né, uma disciplina que foi pensada pelo Gustavo, e hoje a gente segue na disciplina, e esse é um dos temas de História 1, né, modos de morar.
Então, esse era um dos modos de morar desse Rio de Janeiro que estava se adaptando, e essa memória foi apagada. Então, se a gente pergunta para qualquer pessoa hoje qual foi a primeira favela do Rio de Janeiro, todo mundo vai falar favela da Providência, né? Mas antes disso, o Morro de Santo Antônio. Então, a Paola Berenstein e a Lilian Vaz têm esse artigo, né, que fala, chama Pequeno Histórico das Favelas, em que elas também afirmam essa existência. Então, imagina, no centro da cidade, essa foto é tirada do telhado do Teatro Municipal, e a gente tem, né, essa grande ocupação desse povoado rústico, né, esse tipo de ocupação que não combinava, né, com todo o pensamento moderno, cópia, né, da Europa, aquilo que a gente estava recebendo da Europa. Então isso não combinava. O que se faz? Arrasa-se o Morro de Santo Antônio. Acho que tem uma imagem que mostra bem isso, né? Então aqui a gente está vendo o convento de Santo Antônio. Estava no começo, mas aqui é uma imagem que eu estava vendo ontem, né? Tá aqui o Morro de Santo Antônio, o convento de Santo Antônio, aliás, então o Largo da Carioca está bem aqui, então aqui vai passar a futura Avenida Chile, que também é um outro grande eixo, né? Que é aberto na cidade, à base de outras demolições, inclusive o Morro de Santo Antônio. Essa foto é de 56 e o morro está ali sendo desmontado. Então, a memória também da favela e das pessoas que moravam aí é uma memória que é apagada da história da cidade. Hoje poucas pessoas falam sobre isso, né? Mas a estação de bonde, eu estava falando, que tem esse nome, né? O Tabuleiro da Baiana, justamente porque existiam, né, as pessoas que faziam essas vendas e que ficavam ali nas franjas do Morro de Santo Antônio, as baianas com seus tabuleiros, vendendo cocadas e outras coisas, e a estação de bonde se parecia com os tabuleiros. Então, daí o nome Tabuleiro da Baiana. A gente pode passar, por favor. Então, a gente carrega, né, essa forma de fazer cidade. A gente faz cidades como no Brasil hoje, né? Lutando contra a natureza. Então, drena a terra, expande, e aí a gente vai expandindo a cidade, e o bota abaixo. Então, esse termo a gente costuma ouvir bastante quando a gente está falando de história do Rio de Janeiro, né? Então, a gente vai perdendo uma parte importante dessa memória, né? Em 26, o Chafariz da Carioca é demolido, o Teatro Lírico. Então, essa era uma região também que guardava essa agitação noturna, né? Não só por conta do chafariz. E aí os alunos de história vão se lembrar lá da história da Henriqueta, né, que fala também dessa relação, né, do ponto de vista da história da cidade, do ponto de vista de uma mulher, né, livre, escravizada, mas livre, negra, andando pela cidade, né, para ganhar a vida, vendendo, né. E é muito interessante quando ela fala da vida das cidades ligadas às fontes, né. Então, o Largo da Carioca perdeu em 26 o chafariz. O Teatro Lírico, que também então, é essa área enfim, né, de encontro das pessoas, de diversão da cidade. O prédio da Imprensa Nacional, na década de 50, junto com o Morro de Santo Antônio, aí o convento é o que sobra, né, o Liceu de Artes e Ofícios. Então, uma série de perdas, né? E essa imagem mostra, é muito interessante, porque tem, né, essa estrutura do Brasil, né, colonial, do Rio de Janeiro, colônia, olhando um pouco para o Largo da Carioca hoje. E a gente começa a ver essas camadas da cidade um pouco mais claras. Pode passar aí. Então, isso aqui, né, é uma planta da Prefeitura do Rio de Janeiro para o começo do século XX, onde a gente tem já abertas a esplanada do Castelo e o Morro de Santo Antônio sendo planejado, né? E aqui a gente tem a mesma projeção do Imagine Rio, ainda com o Morro de Santo Antônio aqui, mas com os aterros já tomando seu lugar. Então essa série de embelezamentos vão abrir não só essas grandes... Esse é o castelo, né? É, o castelo. Vão abrir não só essas grandes vias, mas vão possibilitar outras de existirem, como a Avenida Beira-Mar, onde depois, né, a gente vai ter a Praça Paris e, enfim, né, outras estruturas da cidade, como o Santos Dumont, que vai ser construído aqui, sob aterro também. E aí, claro, a esplanada do castelo deixa essa área livre, né, e a cidade precisa planejar o que vai acontecer com ela, né? O plano Agache é um desses planos, mas antes do Agache, né,
urbanista francês, chegar ao Rio de Janeiro, né, no final dos anos 20, uma série de outros planos já haviam sido feitos pelos próprios arquitetos da prefeitura, né? Então, o que o Agache faz é um compilado de tudo aquilo que os arquitetos e engenheiros da prefeitura do Rio de Janeiro já haviam estudado e pensado para a cidade, e aí ele pensa nessa retificação máxima, né? Gustavo estava falando sobre essas retificações, como essa modernidade está ligado também ao traço reto. Então, essa é um plano do urbanista francês Alfred Agache para o centro do Rio de Janeiro, né? Com O Portal do Brasil. O Portal do Brasil, né? Esses marcos e monumentos e essas grandes, né? Uma composição de grandes avenidas retas, as quadras, né, com esse pátio interno. A gente consegue ver reflexos desse pensamento no Rio de Janeiro. Então vocês vão andar no Rio em alguns lugares, né, vocês vão passar por esses edifícios que tem, né, esse tipo de implantação, né, com esse pátio no meio, que viraram estacionamentos e outras coisas, né, vias muito grandes sendo abertas, mas nem tudo foi implementado. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre termino essa frase com graças a Deus, porque, né, é um virar as costas para a história, né, absoluto, e olhar apenas para frente. Eu, que venho dessa área de patrimônio, acho que a história tem muita coisa para contar para gente, né, Gustavo? Tem. Ainda não. Faz mal. Acho que a gente pode ir avançando, a gente já está terminando. Claro, né, que não só essa forma de pensar o espaço urbano com novos projetos urbanos são postos em práticas e pensados, mas também é um espaço para que uma nova forma de implantação e um novo tipo de arquitetura comece a ser desenhado, né? Então a gente está vendo projetos, né, dos irmãos Robertos, ABI, já muito cedo, né, em 36, o Capanema, né, com essa equipe, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Ride, entre outros, né, e o Santos Dumont, e é uma implantação diferente, uma forma de pensar a cidade diferente. E aí o Largo da Carioca não fica atrás, né? A gente tem o edifício Avenida Central, né, projeto do Mindlin, e é muito interessante porque a implantação do projeto é feita na sombra, né, ou na implantação do antigo Hotel Avenida. Então o edifício tem esse nome também por isso, né, e o Hotel Avenida era esse edifício, né, que tinha uma galeria embaixo, a Galeria Cruzeiro, e fazia essa conexão entre a Avenida Central e o Largo da Carioca. O edifício Avenida Central hoje faz a mesma coisa, né, faz essa conexão, e um pouco está ali implantado nessa história. Então todo esse espaço em branco, né, dá a deixa, né, para que a gente pense novas formas de ocupar esse espaço. E aí acho que a gente já pode ir se aproximando do fim, né, o Largo da Carioca hoje ainda, né, esse ponto central, essa é a vista que o Gustavo estava falando, né, o ponto, né, o largo visto de cima. Então essa é uma foto feita a partir do convento de Santo Antônio, olhando para o Largo da Carioca, né, a gente já não tem mais o chafariz, mas ele ainda é esse lugar como a cidade do Rio de Janeiro, né, de infinitos caminhos, né, de paisagens que a gente muitas vezes aprecia passando, né, a galera que está vindo de outros lugares, né, dentro do trem, como a gente vai olhando a nossa cidade, conhecendo a cidade, passando por ela, né, e não experimentando, já que é uma cidade tão grande e tão ampla. E o Largo da Carioca é um pouco o retrato disso, né? Então hoje, no lugar das águas, né, apenas o tempo nos controla, né? Então a gente tem o relógio no lugar do chafariz, né? E o relógio ainda lembra, né, de tudo que a gente ainda tem que fazer, e vocês, que são essa nova geração de arquitetos e urbanistas, ainda, né, precisam também começar a ajudar a entender tudo aquilo que a gente precisa fazer dessa cidade. E é isso que Gustavo finaliza. Eu acho que tem antes de encerrar, só uma coisinha, quer dizer, por mais que a gente tenha apagamentos, e essa apresentação da Dani foi muito nesse sentido de mostrar como é que a linha reta substitui, mas tem uma dica que eu acho que depois de ter ouvido a Dani a gente consegue fazer, que é uma espécie de arqueologia do que a cidade veio a ser, sem perder de todo algumas raízes, o que é uma coisa que talvez seja difícil da gente ver sem a apresentação anterior da Dani, mas que a gente vê que aqui ainda tem o largo.
um largo espacial, estrudado talvez, ou mal estrudado e desdentado, porque ele é irregular como era a cidade, mas ele mantém uma característica de largo muito diferente do que é aquela vista da Avenida Rio Branco, que ela mostrou logo no começo, em que a gente vê um corredor também estrudado. Então, o corredor está ali. As ruas que não cresceram depois e também se estudaram de maneira a configurar a espacialidade nova com alguma tempero, alguma fundação, no sentido estrito, da forma da cidade antiga. Coisa que permite que a gente diga, graças a Deus, para o Agache não ter conseguido implantar aqui uma cidade colonial francesa. Eu digo isso com toda clareza, porque assim, o mundo francês implantou na África francesa, Tunis, Casablanca, junto das cidades antigas, cidades muito parecidas com essa ideia de uma cidade monumental. E a Dani começou a apresentação com uma coisa um pouco autobiográfica, dizendo que ela vem de uma outra capital, de uma capital transagachiana, e eu queria terminar com uma menção que também para mim é muito importante a uma figura, ainda mais tratando de Arquissur, não podia deixar de ser falada. Essa apresentação, a minha participação no texto e nessa apresentação tem muito de uma figura com quem eu nunca trabalhei de fato, já trabalhei em muitos lugares, mas nunca fiz nenhum texto com ele, Roberto Segre, que foi professor aqui da casa, mas que, sendo nascido na Itália, se formou na Argentina e se estabeleceu em Havana logo depois da Revolução Cubana, e lá ficou até resolver se transferir para o Rio de Janeiro, onde ele acabou falecendo em 2013. Nesse ano, no começo de 2013, ele tinha me chamado para fazer aquilo que viria a ser o único trabalho que eu fiz com ele acadêmico, assim, depois de ter feito várias aventuras com ele em Docomomo. A gente fundou o Docomomo do Rio de Janeiro, né, a seção do Rio de Janeiro. A gente fez muitas coisas junto, mas nenhum texto acadêmico. Eu fui aluno dele, eu piruei a aula dele, me matriculei, assisti todas as aulas, fiz as provas direitinho como aluno. Mas eu não fui aluno de verdade dele, ele já estava aposentado, era um curso que ele dava uma vez por ano aqui para os alunos da graduação, num ateliê como esse. Eu assisti a maior parte dele sentado no chão, porque não tinha lugar para todo mundo. E aí ele me chamou para integrar uma equipe com o Neylor Vilas Boas, com o Gilson Coates, que estava fazendo pós-doutorado aqui com ele, e ele próprio e eu. Eu era o único de fora do Laurde, eu sou do PROARC, e a gente ia apresentar isso no EAHN, o seminário do EAHN, European Architectural Historians Network, que é uma rede de historiadores da arquitetura, que aconteceu em São Paulo, o seminário. E eu topei participar, foi ótimo. A gente fez essa primeira frase que eu disse, né, o nome da cidade, a Rio, etc., foi tirada desse texto que a gente fez junto. E finalmente ele faleceu antes do seminário. E eu, assim, 2 semanas antes da apresentação, a gente estava falando sobre o seminário. O último e-mail que ele me mandou dizia: olha, vai participar da nossa mesa fulana, que é muito boa, ela vai certamente ter textos bons. A gente não pode ficar para trás, a gente tem que dar um jeito de... Ela rouba todos os meus temas. Ela é grega, mas ela trabalha com Rio de Janeiro e trabalha com Havana. Ela rouba os meus temas, é incrível. Ele diz isso com todo muito bom humor, e eu li isso na frente da própria, depois que ele tinha falecido, porque eu apresentei o texto sozinho, porque nem o Neylor nem o Gilson tinham possibilidade, estavam com a agenda ocupada. Eu fui lá e fiz esse papel de apresentar o único texto que eu fiz com ele a vida inteira, e eu acho que então é uma homenagem que eu queria fazer para um professor muito querido nosso, um amigo grande, e que, assim, em termos de Arquissur, é a figura que não podia deixar de estar presente aqui entre nós, junto com a Nilson. Acho que é isso. Meu último e-mail só de obrigada. Meu último slide, obrigada.